Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e hoje nós vamos falar a respeito desse tema aqui, ó, regionalização do Brasil. É um tema bem recorrente, é um tema bem usado nas escolas. Se você vai fazer o Enem, é um tema recorrente, mas nós vamos falar especificamente da regionalização do nosso território, tá? Então eu trouxe aqui um material para você, tá? Então tem um texto, um resumo, nós temos alguns mapas para analisar durante esse vídeo e no final nós vamos resolver, ou melhor, tem algumas questões para você resolver, então eu vou explicar como você vai fazer cada uma delas, tá? E o objetivo dessa aula é que você aprenda como que funciona tanto o processo de regionalização e tanto a sua aplicação para o nosso território, o território brasileiro, ok? E desde já eu conto com a sua audiência, deixa o seu like, comente a sua dúvida, as suas perguntas são sempre bem-vindas. E se você é novo no canal, se inscreva. A sua inscrição também é muito útil porque você sempre vai receber nossas atualizações, nossos vídeos, nossas aulas. Beleza? Combinado? Ah, e outra coisa, durante o vídeo é importante que você tenha um caderno na mão, um papel, para que você faça anotações, tá? Só ouvir, só assistir o vídeo, você não vai aprender. O nosso cérebro entende quando você ouve, né? Você vê, você ouve, você anota, você exercita. Aí seu cérebro entende que é importante, aí você aprende, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a regionalização e aí nós vamos fazer assim, você que já assiste as nossas aulas aqui no canal, geralmente eu vou lendo e vou marcando os pontos principais e explicando eles, tá? Então vamos lá? Cada uma das partes de um território tem necessidades distintas quanto à sua gestão, pois as atividades exercidas em cada uma delas dependem de infraestruturas e investimentos diferentes. O mesmo ocorre com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos gestores para ter suas distintas necessidades atendidas. Até aqui, beleza? Então, nós vimos que cada área, né, cada parte do território tem as suas diferentes necessidades, tá? Então algumas precisam de mais hospitais, outras de escolas, outras de empresas, outras de ações voltadas para a agricultura, e aí cada parte do território tem uma necessidade distinta. Então, para aperfeiçoar a gestão do território, a organização do território, é possível regionalizá-lo. Olha aí, ó. Então, vamos marcar aqui, ó. Anota aí, ó, regionalização, que de acordo com determinados critérios, isto é, delimitar áreas que reúnem características semelhantes em relação ao critério adotado, tá vendo? Então, a regionalização nada mais é do que você delimitar áreas que reúnem características semelhantes em relação ao critério adotado, tá? Então, cada uma dessas áreas é denominada região. Tá? Para você entender melhor, vamos fazer um desenho? Tá, então o tio Bruno vai fazer um desenho aqui para vocês. Então, vamos fazer um desenho assim, ó. Imagine que essa área que eu estou fazendo aqui seja um território qualquer, tá? Beleza? Aí, nesse território, eu tenho uma área que se planta, vamos dizer assim, ó, café, tá? Então, essa área que se planta café, a gente pode até marcar ela na cor marrom. Eu acho que aí no seu celular vai ficar com a mesma cor preta, mas aqui é a cor marrom, tá? Então, eu plantei café aqui. Então, tem uma área de produção de café, é uma região. Aí, digamos que eu tenho uma outra área desse território que se planta coco. Então, aqui na cor verde, tá? Então, essa área verde é mais de produção de coco. Olha só. E eu tenho uma outra área desse território que tem
que não tem nada plantado. Essa área, ela é uma área onde várias pessoas vivem nela. É uma área de moradias, tá? Então eu tenho uma outra região, eu poderia desenhar casinhas, tá? Só que eu estou desenhando com o mouse, aí eu estou fazendo bolinhas para ficar mais fácil. Então eu tenho uma área residencial. E por último, eu tenho uma outra área, que é uma área comercial. Então, o café, o coco que é produzido nessas duas cidades são vendidas aqui. E essas pessoas vêm comprar aqui. Então, essas pessoas saem da área residencial, vêm comprar seus produtos aqui. Elas saem daqui e vêm trabalhar na colheita do café aqui, ou da colheita do coco aqui, na produção dele. E esses produtos são comercializados aqui. Então, cada quadrinho desse que você está vendo aí representa uma região. Isso mesmo, uma região, tá? E aí eu falei de uma forma bem simples, mas isso pode acontecer num território maior como o território brasileiro, ok? E os critérios que definem a regionalização podem ser escolhidos de acordo com os objetivos ou os interesses de quem a propõe. Podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, econômicos ou ainda uma composição de vários desses aspectos. Tá? Então, para eu regionalizar, pessoal, eu preciso ter um critério. Tá? Então, vou marcar com a cor verde essa região. Olha só, meu marca-texto, critério de regionalização, tá? Essa informação é importante, porque eu não posso regionalizar de qualquer jeito. Por exemplo, aqui nesse desenho que eu fiz, eu tive um critério. Foi por atividade econômica desenvolvida. Aqui, na cor marrom, produção de café. Na cor verde, produção de coco. Bolinhas roxinhas, área residencial, e a área vermelha, a área comercial. Então, eu adotei um critério. E aí, para eu regionalizar o Brasil, para eu regionalizar o território, eu preciso adotar esses critérios. E esses critérios podem ser naturais. Por exemplo, se eu falar da vegetação, se eu falar do clima, se eu falar do relevo, então são critérios naturais. Eles podem ser históricos, culturais. Então, se eu falar um pouco de acontecimentos históricos, de questões culturais como a língua, costumes, tá? Eles podem ser políticos, o tipo de governo que ele adota, a sua divisão administrativa, sociais, econômicos, ou pode ser uma composição deles, tá? Então é assim que eu regionalizo, beleza? Muito bem. Agora nós vamos falar, então, sobre uma forma de se regionalizar o Brasil, tá? Que foi feita por dois geógrafos brasileiros. Um deles chama-se Milton Santos e a outra é a Maria Laura Silveira, tá? Esse mapa é um mapa de 2002, tá? Que mostra Brasil regionalização segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira. Esse mapa, ele não é aquele tradicional que a gente vai ver daqui a pouco do IBGE. Ele divide o Brasil em 4 regiões. Olha que interessante. Ele divide o Brasil. Deixa eu pegar aqui uma cor. Eu gosto do vermelho aqui, ó. Só aumentar aqui um pouquinho o ponteiro dele. Olha só, ele divide o Brasil na região amazônica, tá? Então aqui, ó, na cor verde, eu tenho a região amazônica. Na cor laranja, eu tenho o Nordeste do Brasil. Na região centro-oeste, a cor rosa, tá vendo? Centro-oeste. Só que esse centro-oeste aqui, percebam que ele tem o Tocantins e eu tenho uma região chamada concentrada, que é essa região, né, com roxo, um lilás mais forte, que abrange aí, né, tanto os estados da região do Sudeste como a Sul, de acordo com a visão desses geógrafos. E por que ela acontece dessa forma? Vamos analisar o texto?
Historicamente, os governos recorrem a divisões territoriais para governar de um modo mais eficiente. No caso brasileiro, há pesquisadores que desenvolvem regionalizações, contribuindo para aprofundar os conhecimentos sobre o território e sua administração. Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, por exemplo, com base em vários anos de pesquisa, sugeriram uma divisão do país em 4 Brasis, tá? Que é essas 4 áreas que nós estamos analisando. A divisão proposta por esses geógrafos considerou o desenvolvimento técnico de uma região em relação às outras, levando em conta a urbanização, o emprego da ciência na agricultura e na indústria, a presença de centros de pesquisa, a quantidade de ferrovias e rodovias para escoar a produção de bens, a intensidade da ação humana sobre a natureza, entre outros. Por exemplo, a região concentrada, que é essa região que vocês estão vendo aqui, ó, nessa região, o investimento em desenvolvimento científico e tecnológico aplicado na agricultura, na indústria e em serviços é maior que nas demais regiões. Observe essa regionalização no mapa, tá? Então, Milton Santos e a Maria Laura consideraram investimentos nas áreas tecnológicas para poder fazer essa regionalização. E a partir daí nós temos essas 4 grandes regiões, tá? Então, essa é uma forma de se regionalizar o Brasil. É a única? Não, não é. Vamos ver mais? Regionalização oficial brasileira. Tá? Então, quando você observa esse mapa, você vê aí as 5 regiões, agora sim, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é a mais conhecida, por isso que ela é região oficial. Ela foi estabelecida por um órgão do governo chamado IBGE, que nós vamos analisar agora como que isso acontece. Vamos analisar? Então, acompanhe a leitura aí. Olha só. A regionalização é usada para descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Então aqui nesse primeiro parágrafo, ele está falando a importância de se regionalizar o Brasil. Eu vou até marcar ele aqui, tá? É importante isso. Anota aí no seu caderno. Eu não posso falar de regionalização e esquecer a função dela. Para que serve isso? Então, vou marcar aqui. Marca aí no seu. Ó. Então, a regionalização ela serve para descentralizar a administração. Aí fica mais fácil o governo federal tomar decisões, os governos estaduais e assim por diante. E isso facilita melhor a vida do cidadão. Porque imagina o presidente ter que tomar decisões sem olhar por regiões. Ficaria difícil. E isso vale para governadores e prefeitos. Tá? Então, a partir dessa ideia, né, de que a regionalização ela é importante para essa gestão, essa administração do território, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é um órgão do governo federal, já realizou algumas regionalizações do território brasileiro. A mais recente é a de 1990, que é aquela que nós usamos hoje. A regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 grandes regiões. Vamos anotar aqui, ó. Anota aí, ó, a regionalização do Brasil divide o território brasileiro em 5 regiões, também chamadas de macro-regiões. Então, observe aí o mapa, né, esse mapa aí que a gente está vendo. É importante lembrar que as regiões se relacionam entre si e não devem ser consideradas unidades isoladas. Eu vou jogar para o cantinho aqui, que eu estou vendo que eu estou um pouquinho em cima, né, dele. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o canto, olha só. Vamos analisar esse mapa. Então aqui nós temos as 5 macro-regiões, tá? Veja só, vamos começar aqui, ó,
pela região norte. Olha aí a região norte. Eu não vou detalhar as regiões, eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu detalho as regiões. Vou deixar o card aqui em cima para você, tá? Depois olha aí no card ou talvez na descrição do vídeo, o link para outras aulas de regionalização vão ficar disponíveis, ok? Mas aqui nós temos a região norte, né, na cor verde, a região onde se encontra a maior parte da floresta amazônica, extremamente importante para o Brasil, que recentemente vem sofrendo com problemas das queimadas da floresta, tá? Então, nós temos ela aqui. Depois nós temos o Nordeste, o lindo Nordeste brasileiro, de belas praias, de um povo alegre, um povo animado. Gosto muito do Nordeste. Nas minhas férias eu sempre vou na Bahia, gosto da Bahia. Minha sogra e meu sogro moram lá na Bahia, gosto de Salvador, Dias d'Ávila, é bem legal, então todo ano eu vou para lá. Mas voltando aí ao assunto da aula, o Nordeste, tá? Então nós temos aqui a região norte, a região nordeste. Aqui no meio nós temos o centro-oeste, tá? Ó, centro-oeste. Lembrando que detalhes sobre as regiões do Brasil, né, nós temos um vídeo mais específico, aqui a gente só está analisando como que o IBGE fez isso, tá? Brasília, olha, tá aqui, ó, Distrito Federal, capital do Brasil. Depois nós temos aqui, ó, região sudeste, né, região economicamente mais desenvolvida, que tem a maior população, tá? Eu moro aqui no estado do Espírito Santo. E aí você é convidado a comentar aqui embaixo em qual estado você mora, qual é a sua cidade, qual é a sua região. Comenta aqui embaixo, vamos participar, quero saber. E por último nós temos a região sul do Brasil, ó, 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então essa é a divisão proposta pelo IBGE. Lembrando que essas regiões, elas não são isoladas, elas se relacionam, elas se conectam entre si, tá? Isso é importante. Ok. Seguindo agora, vamos falar um pouco mais. Para essa divisão do IBGE, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais. É importante essa informação, tá? Então, o IBGE ele fez o que? Uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Esse foi o critério adotado pelo IBGE. Note que os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Isso visa facilitar os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais específicos. Tá? Então, o IBGE, na sua regionalização, ele respeita o limite territorial dos estados. Olha só. Então, por exemplo, eu não tenho um estado que pertença a 2 regiões. Cada estado pertence a uma região distinta. Então, essa foi um tipo de regionalização adotada, um critério adotado pelo IBGE. Ainda falando mais sobre a regionalização do IBGE, vale lembrar o seguinte, que a primeira regionalização oficial do Brasil foi elaborada pelo IBGE e foi estabelecida em 1942. Delimitava as regiões de acordo com as suas características naturais, tá? Então é sempre importante, quando a gente fala sobre regionalização, saber quais são os critérios, tá? Então lá em 1942, o IBGE, esse cara aqui, ó, ele considerava características naturais como critério de regionalização. Ela foi modificada em anos posteriores por causa de alterações na configuração territorial do país, pois foram criados e extintos territórios federais. Tá? Então, o território foi mudando com o passar do tempo e a regionalização do IBGE também. Em 1970, tomando-se como base critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial. Tá? Então perceba que em 1970 a regionalização mudou o critério. Agora, além de critérios naturais, que nós vimos aqui em cima, ele passou a adotar também critérios econômicos. Foi divulgada uma nova divisão oficial com regiões que se assemelhavam às que conhecemos hoje. Depois, algumas regiões sofreram modificações por causa de alterações na divisão territorial do país.
Então, surgiram novos estados, por exemplo, houve a união do estado da Guanabara ao estado do Rio de Janeiro, tá? Então, formou-se aí um único estado. Houve também a criação do estado do Mato Grosso do Sul, em 1977, e o estado de Tocantins, em 1988. Houve a elevação dos territórios federais de Rondônia, em 1981, e do Amapá e Roraima em 1988. Olha aí, a categoria de estado, antes eles eram territórios e agora se tornaram estados, e houve a anexação do território de Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco em 88. Então tudo isso contribuiu para que houvesse algumas mudanças na forma de se regionalizar o Brasil a partir dos critérios do IBGE. E aí nós vamos ter essa divisão que é usada até hoje, ok? Agora nós vamos falar um pouco mais a respeito da regionalização. Vamos falar sobre os critérios, os complexos regionais, que foi feita pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas, tá? Pedro Geiger Pinchas. Ele fez essa regionalização que vocês estão vendo aqui no mapa, e aí eu vou comentar brevemente sobre ele. Veja só. Eu vou comentar essa parte aqui agora, tá? Além da regionalização oficial do IBGE, outra bastante conhecida é a de que divide o território brasileiro em complexos regionais ou regiões geoeconômicas, tá? E aí nós vamos ter 3 regiões. Uma delas, olha lá, o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Essa divisão aqui é diferente da do IBGE e é diferente da do Milton Santos, que nós já vimos, tá? Então, observem aí no mapa o seguinte, na cor verde, temos a região da Amazônia e veja, olha só, ela pega alguns estados do Centro-Sul e do Nordeste, olha só, uma parte do Maranhão, olha aqui, ó, está na região amazônica, quase todo o Tocantins está aqui, e boa parte do Mato Grosso também está na região amazônica, certo? Veja o Nordeste. O Nordeste na cor laranja, a gente consegue perceber que uma parte dos estados do Nordeste está na região Centro-Sul. Um pedaço de Minas Gerais, um pedacinho do Espírito Santo também entrou no Nordeste, tá vendo? E a região Centro-Sul é essa região aqui que vocês estão vendo, na cor lilás, a cor roxa, tá? E aí ela pega boa parte dos estados do Centro-Sul, do Centro-Oeste, do Sul do Brasil e também do Sudeste brasileiro, de acordo com a regionalização do IBGE. Tá? Nessa regionalização, o Norte de Minas Gerais foi incorporado ao Complexo Regional do Nordeste para apresentar mais semelhanças com aquela região do que com o Centro-Sul. Já o Norte de Mato Grosso, do Tocantins e parte ocidental do Maranhão tem uma economia mais integrada à região da Amazônia, tá vendo? Então ficou desse jeito. Essa regionalização do Brasil considera as características históricas e econômicas. Olha aí o critério. Características históricas e econômicas diferenciadas entre as regiões, sem se ater a delimitações das fronteiras políticas interestaduais. Então é diferente ali da divisão feita pelo IBGE. Certo? Aqui embaixo no material vem fazendo um comentário sobre cada uma dessas regiões. Aqui na aula eu não vou comentar esses detalhes, mas vale a pena você ler aí no seu material, tá? Você pode baixar ele, depois eu vou deixar o link para que vocês façam o download desse material, tá? Mas vale a pena fazer uma leitura e explorar melhor esse assunto, ok? Então, nessa aula, né, para a gente não estender muito, senão vai ficar um vídeo muito grande e eu sei que vocês não vão assistir até o final, nós falamos aí sobre a regionalização do Brasil, tá? Nós falamos sobre alguns tipos, nós conceituamos o que é região, por que é importante, falamos sobre critérios de regionalização, vimos as principais, analisamos mapas e agora tem uma atividade para vocês fazerem aqui embaixo, olha só, essa daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ler.
O que significa regionalizar? Tá? Falei no início da aula, tá? Se você não entendeu, você pode vir aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos aqui, ó. Você pode vir aqui em cima e ler, tá, esses parágrafos aqui, você vai conseguir entender melhor. Fiz até um desenho, tá? Então você pode escrever aí o que significa regionalizar, qual é a importância da regionalização de um território. Falei também no início da aula, tá? Durante a aula falei sobre por que é importante que se regionalize o território. A 3, cite exemplos de critérios de regionalização. Bem tranquilo, não é verdade? Anota aí no seu caderno. 4, explique como funciona a regionalização oficial do Brasil. Então, quando a gente analisou esse mapa aqui, ó, eu expliquei como que funciona, tá? Então, vale a pena você voltar lá, ler esse trecho aqui, tá? Muito importante. E por último, gente, a última questão... A questão 5, explique como funciona a regionalização do Brasil por complexos regionais. Tá? Complexos regionais foi essa aqui que a gente analisou por último. Essa daqui, ó. Então você deve voltar aqui, fazer uma leitura, assistir de novo o que eu falei sobre isso e responder como que ela funciona, tá certo? Então eu quero agradecer de coração você por ter assistido mais uma aula aqui do canal. Existem outras aulas aqui que falam sobre regionalização do Brasil. Em breve também vai ter uma aula aqui no quadro de GIS falando sobre isso, tá? Então acompanhe o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Quando você compartilha, isso ajuda muito o canal. Conheça o nosso site, tudosobregeografia.com.br, e se você é novo aqui, se inscreva no canal, tá? E se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, pois o seu comentário é sempre muito importante. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!